Bom, muito obrigado ao professor Daniel pela excelente apresentação. Empolgante, né? Não há quem não fique entusiasmado e não queira estudar mais sobre isso. Agora a gente atende a um convite da BES, que nos convida para um coffee break, né? Em seguida nós teremos as nossas duas apresentações do engenheiro Leonardo e depois do professor Carlos Henrique. Então vamos lá, uns 10, 15 minutos para a gente fazer um lanche, fazer nossa interação social aí que faz parte do evento. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite aqui da regional da ABS Aracaju, tá? Pela oportunidade de estar vindo falar para vocês. Eu estou aqui representando a ABS Nacional, tá? E estou em nome aqui do nosso presidente Enio e do nosso vice-presidente de relacionamento, o Aurélio. Acho que alguns de vocês já tiveram o prazer de conhecê-lo aqui, falando sobre a ATP aqui na regional, né? Gostaria de agradecer o pessoal aqui da casa, né, dessa faculdade, por estar nos recebendo aqui, cedido o local, para que a gente possa fazer essa troca de experiência, né? Eu acho que a palestras aqui, eu acho que o objetivo nosso é a gente trocar a experiência com vocês, tá? Tive o prazer de assistir a palestra também da Mútua, por incrível que pareça, me surpreendeu hoje, assim, a gente conseguir 0,3%. de empréstimo, nenhum banco vai fazer isso para a gente, né, professor? Ninguém. Então, achei bem interessante a apresentação dele. O Cioto, eu já participei de algumas palestras, né, suas já, né, Cioto? Né, principalmente no Enes, em outros eventos, se eu não me engano, né, trazendo essa parte de modernização, aí, de novos tipos de sistemas construtivos. Eu acho que é bem interessante, acho que o Brasil ainda tem muito a avançar nisso, principalmente na redução dos impostos desses materiais, né, madeira, estrutura metálica, para que a gente possa trabalhar aí com a parte de industrialização melhor. Eu acho que falta muito também a proatividade e o conhecimento dos arquitetos para que eles possam levar uns sistemas mais modulares. Isso é um ponto principal aí, acho bem interessante. Professor Daniel, já conheço há alguns anos, né, professor? Trabalhamos juntos aí, dá um suporte muito grande para a gente também, na minha empresa. Então, é um prazer estar aqui, agradecer a turma toda da regional aqui, Ricardo, por estar me levando, me buscando, né, Adelso, por, como sempre, fazer um bom trabalho aqui na regional, surpreendendo como sempre, né, principalmente com os encontros mensais aí da ABS, tá? Então, vamos lá. Vou tentar reduzir um pouco o meu tempo aí para a gente poder enquadrar algumas coisas que o professor Daniel já falou. Tá no meu slide aí também na minha apresentação, eu vou passar rapidamente. Para quem não me conhece, sou mineiro, de Belo Horizonte, para quem não conhece BH, né? Tiago, da cidade vizinha, né? UAI, trem, são os nossos jargões de BH, de Minas. Sou engenheiro civil, formado, fiz mestrado em engenharia de estruturas na UFMG, comecei meu mestrado no IME, em engenharia de materiais, e depois de 2 meses eu passei na UFMG e decidi ir para a área de estruturas, porque o tema da minha dissertação era madeira laminada colada para dormentes ferroviários. Então, eu aproveitava dormentes antigos de madeira
principalmente, eu pegava aquela parte do cerne, que é a parte dura, resistente, transformava em madeira boa, pegava as partes boas, transformava em dormentes ferroviários de madeira laminada colada. Tá? E foi aí que eu iniciei a minha vida, em 2003, aí, no mestrado, na parte de laboratório, de estudar estrutura, de estudar, fazer os ensaios destrutivos, não destrutivos, análises com extensômetros, ensaios laboratoriais com acelerômetros em campo. Foi aí que foi o primeiro passo da minha vida mesmo. Olha, eu quero ir para esse setor. Trabalhar com o quê? Engenharia diagnóstica, ensaios em estruturas. Tá? Apesar de, desde os 18 anos, estar atuando aí em obras, atuando em orçamento, planejamento como estagiário, mas meu primeiro passo na área de estruturas e diagnóstico foi no meu mestrado. Tá? Sou sócio-diretor do Grupo P Engenharia, só que estou hoje aqui com vocês pela ABS, tá? Representando a ABS Nacional, tá? Onde eu estou atualmente como diretor de relacionamento, tá? Um dos diretores de relacionamento da Nacional. E além disso, né, sumiu, né, depois de 3 anos, saímos da Série B, com muito custo, né, Tiago? Graças a Deus. E vamos dar uma porrada nos atleticanos que vem, se Deus quiser, viu? Para quem não conhece Mineirão, estádio maravilhoso, passou pelo processo de reforma aí para a Copa do Mundo, né? Tiveram ótimos profissionais fazendo tanto o trabalho de cálculo estrutural dele, dimensionamento, né, que foi o pessoal da Engeserge, e o pessoal da recuperação trabalhando na parte de durabilidade desse estádio, onde foram feitos vários ensaios não destrutivos. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu vou dar uma acelerada na minha palestra, porque muita coisa o professor Daniel já falou. Para mim, falar de modernização, de inovação na área de estruturas, ensaios, principalmente não destrutivos, semidestrutivos, eu preciso voltar um pouquinho na parte teórica, que o professor já falou muito bem, tá? E eu não vou entrar muito no assunto dos ensaios não destrutivos ou semidestrutivos para estruturas antigas. Conversando com o professor Carlos Henrique, falou, Léo, traz alguns desses ensaios e fala um pouquinho deles para obras novas. Como que a gente pode fazer um controle de qualidade em campo, utilizando os ensaios não destrutivos? Porque o conceito, a utilização desses ensaios no mercado, está muito atrelada a estruturas antigas, a problemas. Olha, aconteceu, ou então eu vou fazer uma inspeção, não se tem mais o projeto, como é que eu consigo fazer uma retroanálise dessa estrutura? Então, esses ensaios, desde quando eu comecei a atuar neles, eu sempre tive na minha cabeça a utilização deles para estruturas antigas. Apesar que, ao longo dos anos, a gente vem fazendo trabalhos em estruturas novas para acompanhamento da qualidade. Tá? Mas vou iniciar falando de durabilidade. O professor Daniel já falou muito bem do que é, né? Mas, de acordo com a nossa norma mãe, a 6118, consiste na capacidade da estrutura de resistir a influências ambientais previstas. Aqui, a influência ambiental SUAS é diferente da influência ambiental em Belo Horizonte, né, que vocês têm um ataque por cloretos muito maior que Belo Horizonte. O problema de Belo Horizonte se chama profundidade de carbonatação. Tá? Temos muitas estruturas hoje com 20, 15, 30 anos, numa situação séria, com profundidades de carbonatação já atingindo o aço, e aí que há o quê? A despassivação. E as estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto, então jamais vocês vão pegar uma estrutura de 1970 e tentar passar ela numa análise de cálculo com a norma atual. Não é possível fazer isso. Ela pode até estar suportando, né, está adequada para aquilo, mas aquela condição que ela foi dimensionada em 1970 é diferente da nossa condição de hoje. Importância do tema. Por que a gente está falando sobre isso, martelando aqui com vocês sobre isso? Nós temos tido no Brasil inteiro, eu atuo praticamente em quase todo o país, estruturas novas com sérios problemas de degradação. Motivo, o professor Daniel falou todos os motivos hoje aqui de manhã, mais cedo. Tá?
nós não estamos preocupando com projetos. Tá? E o projeto é o projeto, desde o projeto estrutural ao projeto de durabilidade, que geralmente é realizado muito por profissionais da área de tecnologia do concreto. O projetista estrutural está preocupado muito com o quê? Estado limite de serviço, dimensionamento ali das flechas, dimensionamento da estrutura para ela suportar aquela determinada carga, o efeito de vento, o efeito de subpressão. Tá? Já a parte da tecnologia, ela fica muito a cargo do engenheiro tecnológico. Então, esse casamento, ele é obrigatório em qualquer obra. Todos os projetos que eu já fiz até hoje tem um textinho na nota. Quase ninguém lê nota, né? Quem lê nota de projeto aqui? Levanta a mão. Está lá. É aconselhável a contratação de um engenheiro de tecnologia dos materiais. Isso é fundamental, porque a condição que está implementando aqui, que está sendo implementado um certo empreendimento, vai depender do dia, como é que está ali, se está chovendo, se está quente, se está frio, se eu vou usar um CP2, se eu vou usar um CP5, se eu preciso acelerar, se eu preciso desformar antes. Então, tem que ter esse casamento. O engenheiro estrutural, quando ele especifica, os bons engenheiros especificam pelo menos resistência à compressão, módulo de elasticidade, fator água-cimento, cobrimento. Não é, Daniel? É o que geralmente é especificado no projeto. Tá? E daí para frente tem que ter ou o próprio engenheiro ser especializado nessa área de durabilidade para poder especificar todos os outros ensaios que têm que ser feitos. Tá? Então, por exemplo, vai fazer um ensaio, um concreto numa região que se desconhece o tipo de agregado graúdo. Tem que preocupar com o quê? RA. Então tem que ser feito o estudo, o ensaio de laboratório para aquele tipo de agregado, para ele ser utilizado. Né? Então, o papel do engenheiro estrutural hoje, por que ele utiliza muito aquela tabelinha, né, da norma? Até muitas vezes por causa de desconhecimento, mas que eu acho que, na minha opinião, né, Daniel, o cara que tem que especificar mesmo, ele tem que ter especialidade nessa área de materiais, específica. Eu acho que, eu não sei se nós, engenheiros estruturais, quem é da área de engenharia estrutural, tem tanto conhecimento para isso. Então, esse casamento ele é bem-vindo. Na minha opinião, é obrigatório ter esse profissional. E esse profissional ele tem que estar no laboratório e ele tem que estar onde? Em campo, no dia da concretagem, acompanhando a concretagem, acompanhando a cura desse concreto. Isso é fundamental. Outra coisa, para que esse processo seja reduzido, deve-se adotar materiais adequados e valorização do profissional. É o que a gente está fazendo aqui hoje, é o que a ABS faz, o que o Ibracon faz, a Alcompat, é valorização do profissional. A gente precisa se unir mais, os engenheiros têm que se unir mais, os estudantes têm que estar mais aqui, ó, nessas cadeiras aqui, em sábado, domingo, sexta-noite. Né? Quantos profissionais, tem profissionais nossos fazendo curso aí com o Daniel, constantemente, no Ibracon. Isso é fundamental, nós nunca vamos parar de estudar, gente. O engenheiro que para de estudar pode desistir da profissão, vai fazer outra coisa. Né? E tinha até um garoto, estava conversando comigo, né, mais cedo aqui agora, perguntando como é que funciona para entrar nessa área de engenharia de estruturas, área de engenharia diagnóstica. Olha, tem que ter cabelo branco ou sem cabelo. A experiência, ela é fundamental. Não, no mundo hoje que nós estamos, né, de muita pressa, muita informação chegando tão rápido nas nossas mãos, e é muita informação mesmo, toda hora tem coisa chegando. A gente muitas vezes quer o quê? Tentar pular etapas. É muito difícil pular etapas nessa área nossa. Essa área nossa precisa de muita experiência, muito estudo. Ou o cara para trabalhar com cálculo, com engenharia diagnóstica, para identificar pepinos, né, problemas, ele tem que entender de projeto. Ele tem que entender da reologia dos materiais. Senão ele não vai conseguir dar a solução. Então, o tema é de fundamental importância e ele tem ganhado muita força aqui no Brasil. Por quê? As nossas estruturas são o quê? Novas. Esse outro falou ontem, de edifícios de 100 anos só. São muito novas. Agora que a gente está começando a entender os problemas que estão acontecendo.
Os mecanismos de envelhecimento, segundo a 6118, o Daniel já falou bem aí, né? A lixiviação, expansão por sulfatos, isso em relação ao concreto, tá? E o RAA. Reação álcool agregado, aqui eu não sei se está dando para vocês verem a imagem melhor aqui, essa expansão é tenebrosa. E geralmente acontece muito em quê? Em elementos que estão escondidos dentro da terra. Tá? E quando você vai ver, como que controla isso aqui? Simples, fazendo ensaio antes de gerar o concreto, antes de gerar o traço do concreto, para que não possa ser para que se possa utilizar o que agregados corretos, adequados. E depois, qual que é o problema disso? Sempre em contato com umidade, isso só vai expandindo e depende muito do teor ali, do percentual, mas tem estruturas que elas quebram todinhas. Para poder resolver isso do ponto de vista de estrutura, de projeto, tem que confinar isso daqui. Confinamento como? Muitas vezes com proteção externa, para poder o quê? Tentar segurar aquela expansão e, automaticamente, através de produtos, tentar neutralizar que aquela água penetre aqui dentro para diminuir esse avanço aqui do RA. Tá? Temos a etringita também, tá? Que é as placas de hidróxido de cálcio, e a lixiviação. Essa aqui é que vocês todos conhecem. É os estalactites, aquela coisinha branca que está saindo da laje, por causa de quê, geralmente? Água, umidade. Tá? Isso daqui é o que mais se vê nas estruturas de concreto visuais, porque essas daqui geralmente estão escondidas. Tem estruturas de pontes, pilares de pontes com RA, tem vários no Brasil, não são poucas não. Tá? E é um problema sério hoje, que ainda tem várias estruturas com passivo enorme, né, para poder resolver. Ensaios não destrutivos para depois disso. Como é que a gente pode fazer? Geralmente o controle hoje é feito com a medição e o acompanhamento dessas fissuras. Como é que elas estão se comportando ao longo de 1 ano, 2 anos. Né? A gente tem até buscado, já tem alguns trabalhos, acho que o Isaú conversou até com você, né, Daniel, sobre o mecanismo de ensaio hoje em laboratório extraindo. Então, isso é uma busca que está sendo feita no mercado cada dia mais, para poder entender como é que é o avanço, por exemplo, do RA numa estrutura já realizada. E, no caso das armaduras, a 6118 cita o quê? Despassivação por carbonatação, novamente, e a ação de cloretos, né, que já foi bem falado pelo Daniel. Né, a carbonatação é o quê? Qual que é o perigo dela? Ela vai entrar aqui, a umidade, vai reagir, vai formar um ácido, e vai baixar o quê? O pH. O pH do concreto é 13, 14, 13,5, e ele vai baixar para 8, 9. O que isso quer dizer de uma forma simples? Despassivou. Desprotegeu a armadura. Ela está ali totalmente exposta ao processo de corrosão. Tá? Como tratar isso? Tem várias formas. Né? Depois que isso já aconteceu, vamos entrar com uma realcalinização, vamos entrar com inibidores, com cristalizantes, vamos resolver essa questão para que possa voltar ao pH da estrutura original. Tá? Mas na fase de projeto, tem os ensaios de aceleração, né, de carbonatação. O Daniel falou também sobre esse ensaio, não sei qual método você usa, geralmente tem o do LINEC, né, que é muito utilizado. Então, isso tudo pode ser previsto na fase de projeto. Isso que é importante. E essa frente de carbonatação, também, como é que a gente pode resolver ela? Utilizando os concretos melhores, de maior resistência, adequados, cobrimentos adequados, tá? Porque o cobrimento manda em muita coisa aqui. Isso aqui é um ensaio de pH simples, né, um pH-ômetro, para medir o pH preciso da estrutura. E aqui é um ensaio de, provavelmente, boa parte que já tinha visto, é a fenolftaleína, feita em campo. Tá? Ou pode ser feito em laboratório também. E aqui, teor de cloreto, ou então profundidade de cloreto, que é um ensaio básico de campo mesmo. Tá? Muitas vezes ele funciona, outras vezes ele não vai funcionar. Mas aqui é aplicado o nitrato de prata. Tá?
Esse ensaio aqui, ele é um ensaio assim, mais simplificado, depende muito do ambiente que você está, depende muito até mesmo da composição, tem que ser bem adequada do material, mas esse daqui, recolher o material e levar para o laboratório é o principal, para fazer o ensaio de teor de cloretos e sulfatos, né, que também, dependendo da região, a gente manda fazer muito esse ensaio aqui para poder analisar o que está acontecendo com a estrutura. O que pode ocorrer, né, se caso as armaduras ficarem expostas, estiverem expostas a esse tipo de agressão? Isso daí, ó, simples, desplacamento. A armadura vai expandir, vai levar ao desplacamento. Aqui, nessa foto, sei lá, devia estar no 10º andar, imagina, o professor Daniel falou, caindo em cima de uma pessoa. Né? Isso é muito comum. E por que nesse caso aqui aconteceu? Olha aqui, está vendo esse corte na estrutura? Em Belo Horizonte, na década de 80, a arquitetura tinha uma especificidade, um tipo de volumetria. Eles gostavam de deixar a estrutura, os arquitetos, exposta, e ainda em cada divisão de andar, eles faziam um recorte na estrutura. Só que esse recorte, ele era feito em obra e muitas vezes não era levado em consideração o quê? A redução do cobrimento. Então, quando a gente chega perto, isso não é num prédio não, são vários prédios que nós já pegamos isso. Quando você chega aqui perto, dá um zoom nessa foto, a gente consegue ver o aço pintado. O pessoal pintava para esconder. E quando você vai ver o que acontece, o processo de corrosão inicia aqui e vai desplacando tudo. Porque o mais normal é a gente ver o quê? Corrosão em base de pilar de garagem, né? Quais são alguns dos motivos? Quem quer arriscar aí? Fala um. Qual? De gente também, né? Depende do nível do bêbado chegar em casa, não consegue chegar ir lá, entrar para dentro do apartamento, mas o quê? Daniel falou hoje, hein? Mas o que acontece? Não. Nesse caso aqui, o processo não. O grande descarga dos carros, somente em garagens fechadas, sem ventilação. Então, o problema não está só na estrutura, ela está no conjunto que tem que ser pensado na hora de fazer o projeto. Vai fazer uma garagem sem ventilação, tem que tomar cuidado com isso aqui, vai acontecer. Entendeu? Outro problema, produtos químicos de lavagem mesmo, no processo de lavagem da garagem. Tá? E um dos principais, percolação, que vem da água ali, da terra. Tá? Então, é muito comum isso. Tá? E essa perda, o Daniel falou bem, é 10%, é 15% que já está em risco? Não, o calculista tem que entrar, tem que ter, quem não é engenheiro estrutural e está fazendo uma inspeção em estrutura, está fazendo ensaio, ele tem que estar casado ali, ó, grudado com o engenheiro estrutural. Porque é ele que vai falar, olha, essa estrutura aqui está em risco ou não, mesmo tendo uma perda de 20%. Ah, mas eu não tenho projeto, Léo. Como é que a gente faz? Investiga, faz ensaio não destrutivo, georradar, pacometria, ou a determinação magnética de armadura, né? Cataloga o diâmetro, faz o desenho ao contrário e manda para o engenheiro estrutural. Isso que é importante. Esse trabalho ele é fundamental para se analisar uma estrutura e falar qual que é o risco dela, a matriz Guth dela. Né? O nosso câncer também, que isso para mim é um câncer, né? Se comparado à medicina, e esse câncer, na maioria das vezes, o que acontece? É maquiado. É colocado o quê? A massa forte, que se chama, né? Todo mundo fala assim, vou colocar uma massinha forte aqui, está tudo resolvido. Olha, aqui já resolveu o problema. E não é assim. Essa massa forte ela vai durar o quê? 6 meses? 1 ano? E outra, o problema é maior ainda. Até mesmo quando a gente trata de uma forma adequada, estava conversando isso com o professor Carlos agora, a gente pode estar criando uma pilha ali, pode estar tratando no lugar certo e, de repente, o lugar logo acima entrar no processo de corrosão logo em seguida. Tá? Então, aqui é a base do pilar, né? É a foto que sempre todo mundo conhece, aí, todo mundo que trabalha na engenharia vê esse desplacamento na base do pilar. E para que tudo isso não ocorra, o que pode ser feito? Quais atitudes que a gente pode tomar
em projeto e em materiais. Contratar profissional habilitado e experiente. Habilitado, todo mundo que é engenheiro e que tem CREA é habilitado. Entendam isso. Então, com qualquer norma vocês lerem, está escrito assim, habilitado é engenheiro. Agora, experiência é outra coisa. Então, não, Cléo, então quer dizer que se o cara não for experiente, não pode atuar nisso? Pode, mas ele pode atuar com o quê? Com outros profissionais que são experientes. Por isso que serve o estágio, por isso que nós estamos aqui, todo mundo conversando. A gente precisa ter experiência para trabalhar na área de diagnóstica de estruturas. Isso é fundamental. E quem é mais novo, corra atrás de profissionais experientes. Gente, o mercado está buscando gente boa. Está difícil encontrar gente boa no mercado, não é não, Rodrigo? Está difícil. A gente sabe que a gente já está no mercado há muitos anos. Pessoas não só com questão técnica. A questão técnica é ensinado dentro das empresas. Mas a questão técnica do ponto de vista de querer estudar, querer buscar conhecimento, ter proatividade. O mercado está assim, cheio de vaga para a gente assim. Outra, engenheiro de campo. O engenheiro de campo hoje, ele tem se atentado, infelizmente, não é culpa dele, ao quê? Processo, comprar material, gerenciar a equipe ali, mas ele está perdendo aquela cultura de olhar a parte técnica. Devido ao quê? O corre-corre da nossa vida de hoje. Então, a gente tem tido cada vez mais solicitações de consultas até meio simples do ponto de vista técnico de engenheiros de obra. Tá? Então, soma tudo isso, gera o quê? Os problemas que nós estamos tendo hoje. Tem 4 itens da 6118 que são fundamentais na questão da durabilidade, na minha opinião. 4 ou mais. Controle de flechas e fissurações. Dimensionar uma estrutura para estar dentro dos limites de fissuração é fundamental. Por quê? Quanto maior a fissura, maior é a profundidade dela, mais próximo chega o quê? Ao aço. O aço vai estar o quê? Desprotegido e vai abrir o processo de redução da durabilidade. Atendimento aos cobrimentos da armadura. Em 2003 houve alteração do cobrimento. Nossa, indústria do concreto, indústria do aço está querendo ganhar dinheiro. Não é isso. Como as estruturas são muito novas, começou-se a perceber que aqueles 2 centímetros de cobrimento, 1,5 centímetro, não são suficientes para atingir os 50 anos. E cada dia mais a gente tem percebido que até a nossa norma de hoje, a gente percebe que ainda não são suficientes, dependendo do lugar onde nós estamos. Então, tem um motivo dessa alteração do cobrimento. Atendimento à resistência à compressão, modo de elasticidade, fator água-cimento e os demais todos que o Daniel já falou. São fundamentais. Concreto com menos vazios, um concreto de maior resistência, um concreto com mais nanotecnologia, com retardadores de pega ou retardadores de fissura. E hoje a tecnologia está tão grande, então isso a gente tem que começar a preocupar mais com o tipo de concreto. BH, por exemplo. BH é de praxe, 25 MPa e 30 MPa para concreto protendido. Quando a gente coloca um pouquinho a mais, já tem reclamação. Já vai para São Paulo, é 35, 40. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa cultura. Tá? Isso é fundamental, a gente entender que a gente precisa pensar na durabilidade numa estrutura com um prazo maior de validade. ATP, Análise Técnica de Projeto. Ela é fundamental. Todos nós aqui na sala já erramos ou vamos errar. Então, a norma vem falando no item 5.3, se eu não me engano, sobre a necessidade da análise técnica de projetos. E quando a gente fala assim, antigamente ela falava na versão anterior, sobre estruturas, vamos falar assim, especiais, estruturas importantes. Vou perguntar para vocês, o estádio é importante? Pode matar muita gente se cair? Pode, não pode? E se uma estrutura de um pavimento, de uma creche, que até o Cioto mostrou ontem, não foi, Cioto? Sobre uma creche, ou quem foi você, Daniel, agora? Matar 1 ou 2 crianças.
E aí, qual que é a mais importante? As duas são importantes. O problema da ATP hoje, e que eu acho que isso não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar, depende de ética profissional. Quem vai fazer uma ATP, ele tem que estar na cabeça que o objetivo da ATP não é ele ganhar o cliente. O objetivo dele é o quê? Somar ao engenheiro estrutural. Aprender, porque a ATP te ensina muito. Você analisar o trabalho de um outro profissional te leva o quê? Te agrega em muita coisa, porque o engenheiro estrutural é um cara muito sozinho, solo. Quando ele tem um sócio, ele levanta a mão para o céu, porque precisa se discutir, ter mais informações, precisa, pô, será que você concorda com isso ou não? Será que a norma está, eu estou entendendo isso que a norma está falando mesmo? Então, assim, ter esse profissional fazendo uma análise técnica, eu acho de muita valia, mas tem que ter um compromisso muito grande da parte técnica e ética. Ninguém é maluco bastante só por ser amigo de um outro engenheiro estrutural, de fazer uma ATP, ver uma coisa errada e falar assim, olha, você é meu amigo, eu vou deixar passar. Não é assim que funciona, entendeu? Mas a questão ética ela pode ser exposta e o objetivo não é jamais levar a um desconforto ao outro profissional. Tá? O objetivo é troca de informação, é resolver o problema ali, no início. Porque depois, para resolver depois, vai ficar muito mais caro e é muito mais constrangedor. Atualização e treinamento de equipe, constante. Isso é tanto numa empresa, quanto do ponto de vista pessoal. Eu acho que, pelo menos na minha vida, chegando nesses 2 últimos anos de pandemia, eu vou em congresso, ministro palestras, ou então vou como ouvinte, pelo menos uns 8, 9 por ano. Isso desde novo. Pelo menos. Então, assim, isso é papel nosso. Desde moleque eu já fazia isso. E aí sim a gente começa a aprender coisas. Hoje aprendi muita coisa com o Daniel falando, com o Cioto falando. A gente vai aprendendo, mas a gente precisa estar aqui, presente. E o treinamento na equipe, dentro de uma empresa, é fundamental também. Não é só aquele treinamento de segurança do trabalho, para quem trabalha em campo, mas o treinamento de conhecimento, de software. Tá? Os softwares, gente, eles deram um up. É impossível a gente dimensionar uma estrutura hoje de grande porte sem um programa específico, né, de alto renome. Só que o entendimento dele é que é complexo. O pessoal, na minha opinião, está perdendo um pouco a sensibilidade. Não dá para confiar só no software. Qualquer software, por melhor que ele seja, ele erra. Porque quem que está entre a cadeira e o computador? Somos nós. Se a gente colocar inputs errados ou alterar informações, dados no software erradas, vai sair o resultado errado. Então, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento, tem que questionar o que aquele programa está falando, o que ele está dizendo. Faz sentido? Tem um esforço horizontal numa estrutura simples, enorme. Quantas vezes você já pegou erro, Adelson, em software? Quantas vezes você já contribuiu com as empresas para poder fazer o quê? Melhorias, uma revisão. Isso é fundamental. Utilização de materiais que aumentam a vida útil do concreto, como inibidores de corrosão, aditivos de controle de fissuração, cristalizantes. Hoje é um mundo de produtos que tem no mercado hoje para isso. Então a gente não tem desculpa para falar assim, olha, não sabia, não tem, temos muita coisa. Seguir as prescrições de normas brasileiras, e a norma, no caso aí da estrutura de concreto, né, é a 6118 ou a 15575, que é um conjunto de normas que sempre existiram boa parte delas, né? No caso de metálica, né, Ricardo, 8800, né? Então, assim, tem muita norma. O Brasil tem norma pra caramba. Temos que ler, estudá-las. Vida útil de projeto, vida útil da estrutura, Daniel já falou bem. A diferença é que aqui está interligada com a execução e aqui é a previsão. Olha, período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos do desempenho estabelecidos nessa norma, considerando atendimento aos requisitos das normas aplicáveis, o estágio de conhecimento do momento do projeto, naquela data, naquela época, naquelas normas que estavam aplicadas. Tá? É a diferença aí do
vida útil de projeto para vida útil. Não vou me estender, porque o Daniel já falou bem aí mais cedo. A tabelinha nossa aí, da onde surgiu os 50 anos, né? E para aumentar a vida útil, 63, 75, 100, 120, reologia dos materiais, e projeto, e cobrimento. É assim que a gente vai conseguir aumentar a vida útil. E passando rapidamente pela 15575, eu vou falar sobre 3 exigências do usuário. O que o usuário quer ali? O que ele precisa ter? O que a gente tem que seguir? Segurança. Segurança estrutural. Tem que ser bem dimensionada a estrutura, já falamos isso. Segurança contra incêndio. Nós temos norma brasileira para calcular uma estrutura contra incêndio. Ela tem que resistir. Resistir para o prédio não cair? Não. Resistir para que dê tempo das pessoas saírem no momento de incêndio. Segurança e uso na operação. Isso aqui a gente ainda tem que evoluir um pouquinho mais aí. Tem alguns materiais de memorial descritivo da ABS, mas a gente ainda tem que criar um pouco mais de documentos para que possa se cuidar, fazer uma programação de acompanhamento e de uso e operação daquela estrutura. Habitabilidade. Ponto principal aqui, estanqueidade para a gente. Concreto pode ser estanque? Pode. Por que só tem que ter impermeabilização para ser estanque? Não, o concreto ele pode ser estanque. É possível colocar produtos dentro dele para que ele seja o quê? Tenha menos vazios. E ele faz parte do sistema de estanqueidade. É um dos sistemas de impermeabilização. Tá? Desempenho acústico, sim, ele pode ajudar? Pode, dependendo da espessura da laje, do vão, pode ajudar, tá? Mas não é o principal. E sustentabilidade, essa palavra está, assim, esse ano, depois da pandemia, eu acho que ela está forte no mercado, né? O que o engenheiro que trabalha com retrofit, com a análise de uma estrutura antiga e tenta revitalizá-la, reaproveitá-la, nós estamos falando de sustentabilidade. Quantas estruturas hoje tem de um país que estão velhas, sem utilização nenhuma? Não é só a questão financeira do ponto de vista, eu vou comprar esse edifício antigo, eu vou revitalizar ele, por quê? Se eu for demolir ele, eu só vou construir metade do que tem hoje de área. Não é só isso, não. Esse é um dos motivos principais hoje das incorporadoras. Elas estão comprando edifícios antigos, por quê? Porque se demolir e construir um no mesmo lugar, não vai conseguir construir a mesma área. Mas automaticamente a gente tem que pensar em quê? Demolição, vai gerar material para ser levado, desperdiçado. Então, hoje, a parte de engenharia, de revitalização, é um setor que está forte aí na pegada de sustentabilidade. Tá? Então, quando a gente fala de sustentabilidade pela 15575, ela está falando de durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. Mas aí vocês vão me perguntar, até agora você não falou nada de modernização. Né? Aí eu falei, putz, o que eu vou falar para vocês? Porque eu lido o tempo todo, principalmente com o quê? Obras antigas. Né? Aí o professor Carlos Henrique falou, Léo, traz um pouquinho da parte de ensaios não destrutivos, principalmente não destrutivos, tá? Para que a gente possa controlar em campo uma execução, dar uma garantia que aquilo ali está sendo feito conforme o projeto, feito pelo Adelson. Será que está sendo feito mesmo, Adelson? Seu projeto que você projetou lá bonitinho, cobrimento de 2,5, 3, está sendo feito em campo? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode analisar essa estrutura em campo sem que a gente cause danos nessa estrutura? Tá? Anteriormente à construção, Daniel já falou. Como que a gente pode controlar os materiais, analisar os materiais, sugerir como melhorar ali a durabilidade dele. Mas e depois de pronto? Eu quero confirmar se o que está no projeto foi executado. Então eu trouxe para vocês aqui algumas coisas. Primeiro, eu vou falar só do projeto. BIM. O que é BIM? É 3D? Quem acha que o BIM é só o 3D? Ninguém, né? Por quê? O BIM vai até 10D já, eu acho. O BIM está envolvido desde a modelagem que a gente, engenheiro estrutural, já faz isso há muitos anos. Mas tem o 4D, 5D, que é a parte de orçamento, planejamento, até segurança do trabalho nós já temos.
Então, o BIM é o processo no total. Ele não é só o 3D, mas para a área de estruturas, né, para a área de projetos aqui básicos, é isso aqui, ó. É você gerar o 3D, fazer as comparações com as demais, as interferências com o pessoal aí de instalações elétricas, hidráulicas, né, daquilo ali, o orçamentista chegar e tirar todos os dados, né, para orçamento. Isso é o BIM. Isso é uma inovação? Olha, é antigo. Isso não é novo, não. Só que, em boa parte ainda, aqui, essa pegada do BIM começou a tomar mais força na hora que alguns órgãos públicos começaram a falar, olha, precisa de ter BIM, atestado BIM, né? Começou a ter isso. Então, aí, hoje está tendo uma consciência maior, mas a implementação desse sistema, qualquer engenheiro estrutural que atua há muitos anos sabe que aquela integração com os demais disciplinas, com o arquiteto, com hidráulico e elétrico, ela é fundamental. Para quê? Para se evitar a dor de cabeça do engenheiro estrutural depois que a obra começou, e para evitar a dor de cabeça durante a obra. Então, o engenheiro que já atua nisso há muitos anos, fazendo essa compatibilização indireta, ele já estava fazendo BIM há muito tempo, na parte 3D. E se tivesse o orçamentista, o cara de planejamento junto, já estava fazendo, há muitos anos atrás. Então, por isso que eu falo, não é tanta modernização, mas é, né? Escaneamento com nuvem de pontos e drones para acompanhamento de execução de obra. Quem já viu isso acontecer aqui já? Começa um primeiro pavimento, aqui é uma estrutura antiga, tá, gente? Que é o Museu de Arte da Pampulha. Mas faz o primeiro pavimento, já está escaneando. Segundo, terceiro, quarto, está fazendo um acompanhamento. Quem me pediu isso uma vez foi um engenheiro conhecido, não vou falar o nome aqui não, Adelso, mas porque o prédio dele era tão complicado, cada andar de um jeito, com curvatura, e ele precisava ter certeza que estava sendo executado por causa do prumo, da verticalidade. E lá, provavelmente, deve ter sido utilizado o scan, porque aquele em tempo real vai acompanhando a obra e vai vendo qualquer tipo de o quê? De deslocamento, né? Então, de prumo, falta de prumo, com escaneamento 3D. E ele é perfeito. Aqui não está dando para vocês verem, não, mas isso daqui, ó, é uma imagem tratada do escaneamento. Parece que é até uma foto, mas não é. Isso dá trabalho fazer, né? Mas é um equipamento de alto nível e já é possível, já tem acompanhamento de obra integrado com drone, com scan e com BIM. Tá lá, tudo foi modelado, tudo foi orçado no sistema, na plataforma BIM. Agora vamos executar a obra. Bloco de uma siderúrgica gigante, um sinterizador, como é que estão as etapas? Ele vai analisando aqui, já linka e já monta no BIM. Olha, essa fase já foi executada, o concreto já foi feito aqui. Então, isso já é tecnologia. Isso é controle de obra avançado. Georradar e detecção magnética de armadura, a famosa pacometria, né? O que isso vai ajudar vocês aí numa execução, no controle de obra? O que a gente vem falando aqui desde cedo sobre durabilidade? Um dos vilões aí, esse mal feito, né, que na verdade não é vilão, ele é bonzinho, mas só quando mal feito que ele passa a ser vilão, é o cobrimento. Com esses ensaios, a gente consegue identificar os cobrimentos, se eles foram executados corretamente ou não. Tá? De forma não destrutiva. Ok? Pode identificar também o seguinte, o pilar lá está com 8 barras, consegue identificar as 8 barras. O espaçamento das barras numa viga estão a cada tantos centímetros, consegue identificar. Vai fazer isso em toda a estrutura? Não. Vai fazer por amostragem e fazer o quê? Uma análise estatística. Tudo na nossa área de ensaios, na área de diagnóstico, é estatística. É impossível a gente fazer um acompanhamento assim, não é que é impossível, mas o custo é alto. Mas se a gente tiver pelo menos uma amostragem, isso pode indicar até para os donos das empresas, das construtoras, dos incorporadores, que o sistema dele está eficaz ou não. Porque isso lá na frente, você está planejando 3, 4 centímetros de cobrimento, aparece 1, o que vai dar lá na frente? Problema, custo. Cai na lei de Sitter, né? O cara vai gastar muito mais dinheiro depois. Aqui é um georradar para estruturas de menor espessura,
Tá? O que dita a regra do georradar? São o número de antenas e também a frequência. Aqui nós estamos trabalhando com frequências de 2 GB a 4 GB. Quer dizer o quê? Eu vou penetrar com uma profundidade menor, 60, dependendo do equipamento, 70 centímetros, mas eu vou conseguir ver o quê? A armadura. Se eu utilizar esse cortador de grama aqui, que ele vai de 0,04 GB a 2, 3 GB, vamos supor, eu não vou conseguir ver o que eu estou querendo ver dentro do concreto. Mas esse daqui, eu não consigo chegar com ele muito profundo. Esse daqui já consegue chegar a 10 metros, 6 metros, 12 metros, dependendo da frequência. Tá? São ensaios diferentes. Esse ensaio aqui, por exemplo, para que ele pode servir? Confirmar se passou a tubulação nos locais corretos. Tubulação de gás, de óleo, se ela foi feita, se não foi feita. É um dedo duro mesmo. Bicho, dedo duro, ó, a situação é essa, não foi feito. Né, para medição. E aqui é um detector magnético. O detector magnético ele tem uma influência menor. Por quê? Ele é um campo magnético que ele emite e aonde ele bater num aço, ele volta. Esse aço necessariamente é um aço estrutural? É uma armadura positiva, um estribo? Não. Pode ser uma tubulação elétrica que está dentro da estrutura. Pode ser um PG18 de amarração de forma. Então, quem está fazendo essa análise tem que ter esse bom senso e analisar. Olha, isso daqui não é uma armadura. Isso daqui é um elemento que não tem nada a ver, é uma tubulação de cobre, que pode acontecer. Tá? Então, mas ele não identifica nenhum tipo de armadura depois daquele primeiro sinal. Bateu, voltou, ele não vai conseguir identificar a segunda, a terceira camada. Tá? Vou mostrar um videozinho rápido aqui para vocês. Numa estrutura real. Aqui foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com esse equipamento, né? E é uma estrutura perfeita, bonita, controlada em laboratório, e foi feito o georradar. Vamos ver se vai passar aqui. Não vai passar não, tem que clicar. Olha, o sentido de aplicação do equipamento. Está sendo feito na vertical, ele está pegando a armadura na horizontal. Cada barrinha aqui, cada sinalzinho desse é um aço. Por que eu estou falando que é perfeito? Porque essa estrutura está linda, o concreto maravilhoso. Quanto pior é o concreto em qualidade, em homogeneidade, mais difícil a gente conseguir visualizar dessa forma, tá, gente? Outra, quanto mais as armaduras estão próximas, grudadas também, ele pode me dar um sinal que pode ser 2 armaduras. Tá? Então, assim, na condição perfeita, né, a gente consegue visualizar aqui as armaduras até na inteligência artificial, em 3D, eu acho que isso não é o que importa. Né? Mas aqui, pegou a primeira camada e pegou a segunda camada lá no fundo. Então, tendo acesso de um lado só, você tem um muro de contenção, tem uma barragem, você não consegue ter acessibilidade do outro lado, esse equipamento você pode utilizar para fazer inspeção e verificar. E o diâmetro, Léo? Não. Tem muito estudo ainda acadêmico sobre diâmetro, obter através da curvatura. Vocês não vão conseguir ver aqui não, mas aqui é uma imagem mais simples, tem um radagrama que a gente utiliza mais. Cada curvatura é um aço. Agora, pegar através da curvatura o diâmetro é muito complicado, por quê? Eu estou trabalhando com diâmetro de 8, 10 milímetros, 12,5. É difícil, através disso, obter. Tem muito estudo já fora do país, muita gente estudando isso, mas eu, por exemplo, na prática, para quem está trabalhando com isso, a gente não garante o diâmetro através de uma leitura. Até mesmo corrosão, alguns estão estudando aí no mercado. Aqui, cada um aqui é um piso, tá? É um piso industrial, tem as armaduras negativas, positivas. Aqui é um vazio que foi identificado. É possível identificar vazios com esse equipamento? Sim. Só que, geralmente, a gente utiliza um outro que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse aqui, por exemplo, esse caso aqui foi bem, isso é importante, é um prédio novo, não é um prédio antigo, e eles queriam verificar uma laje de subpressão. Houve as bombas pararam de funcionar, o que aconteceu? Levantou o piso, a água, numa época de chuva severa, queimou um monte de elevador que estava no andar de baixo, foi um caos. E eles precisavam saber o porquê que isso aconteceu. Será que o projeto não foi seguido? Porque era uma laje de subpressão que trabalhava como? Tinham pilares e uma laje lisa. Então, invertendo, a gente vai ver o quê? Uma laje lisa apoiada sobre pilar. Laje de cogumelo. Se não tiver o capitel, laje lisa apoiada sobre pilar.
E aí eles queriam saber se as armaduras passaram, porque o projeto foi bem dimensionado, foi verificado, estava tudo ok. Aí foi perceber que existiam concretos com pouca homogeneidade e vazios bem na região do quê? Da ligação. Da armadura, no caso ali, a armadura ao contrário, né, que é a positiva que está segurando, e em alguns casos não tinha nem armadura. Tá? E aí por isso que houve o levantamento, houve uma punção ao contrário ali em alguns pontos. Esclerometria. Putz, que eu vou usar esclerometria? A esclerometria, a própria norma fala que está entre os 15 e 60 dias, vocês ainda podem utilizar ela para obter algumas correlações com resistência à compressão, pessoal. Utilizar só a esclerometria para se tirar a resistência à compressão do concreto é muito arriscado. Tem uma variação enorme. Ela é um ensaio de dureza superficial. Veja bem, o impacto que é causado pelo esclerômetro ele só vai até 2 centímetros, 20 milímetros. Tá? Então, esse ensaio, ele pode ser utilizado para se acompanhar até o ganho de resistência ao longo do tempo, nesse período, principalmente onde o concreto está muito novo. Tá? Ele é um ensaio normatizado, simples de ser feito. Em concretos com cobrimento menor que 2 centímetros, tem que fazer uma pacometria antes, uma determinação. Porque senão, você colocar o sensor em cima, bater, vai pegar na região do aço, vai dar uma constante maior. Tá? Mas como os nossos concretos hoje, como a gente está falando de estrutura nova, a maioria está acima de 2,5 centímetros, então, eu recomendo fazer a pacometria do mesmo jeito, tá? Mas tem menos risco. E aí a gente consegue ir acompanhando o ganho de resistência através da dureza superficial, é possível. Mas isso tem que ser controlado com outros ensaios também. Tomografia, falando em norma de desempenho, falei da estanqueidade. Né? Quando a gente está falando de estanqueidade, a gente quer um concreto com o quê? Poucos vazios. O tomógrafo ele tem uma função principal, identificar vazios. Tá, Léo, mas o que isso vai me fazer numa estrutura nova? Isso aqui é uma estrutura 0 quilômetro. Essa daqui, ó. 0. Para que nos contrataram? Qual que era o objetivo deles? Dentro isso daqui é um bloco de uma ponte. Tá? E essa ponte ela foi feita com os pilares, foram colocados tirantes, para engatar, para segurar a transversina da ponte no bloco. Então, é um pilar atirantado ali. Tá? E foram feitas o quê? Bainhas, tá? De PVC, e dentro delas lançado as cordoalhas, os fios, e grauteado. Só que eles estavam desconfiando que o quê? O grout não entrou. Então, eles precisavam fazer alguns pontos, né, de forma amostral para ter certeza disso. Então, foi adotado a tomografia. Então, isso aqui é um ensaio que pode ser utilizado para garantir durabilidade. Tá? Aqui é um tomógrafo aqui numa região de uma área industrial também, essa foto. Esse daqui também, esse caso é interessante, pessoal. Esse aqui também é uma estrutura 0 quilômetro, nova. O que é isso aqui? Isso aqui é uma base de um equipamento de uma termoelétrica. Tá? Olha a densidade de armadura. Aqui está o bloco de concreto, aqui tem uma chapa metálica nervurada e vários chumbadores da estrutura metálica. Tá? E qual que era a preocupação do cliente nesse caso? Léo, preciso saber se o concreto conseguiu ser homogêneo, não deixando vazios. Por quê? Essa região aqui tem carga cíclica, entendeu? Se aqui o concreto está com pouco concreto nessa região aqui, nós vamos começar a ter problema de fissurações, deslocamentos, isso vai ser muito sério. Então, eles já tinham feito algumas injeções, para você ter uma ideia, de poliuretano, injeção de epóxi, porque sabiam que tinha alguns vazios. Depois nós fizemos a tomografia, em alguns casos a gente ainda identificou vazios. Outros identificamos até mesmo se era grout, se era concreto. Por quê? Deu para diferenciar o grout epóxi do PU? Não. Porque eu precisava fazer ensaios nas duas situações antes para entender o que é o PU, o que é o epóxi. Mas a gente conseguiu identificar essas regiões e os vazios. Tá? Então, é um ensaio bem adequado para esse tipo de coisa. Ultrassonografia e ultrassonografia dinâmica. O que é a ultrassonografia dinâmica e o que é a ultrassonografia?
Ultrassonografia é um ensaio que é feito para várias coisas, tá? Mas o principal é para identificar vazios. A diferença dele para o tomógrafo é que o vazio do tomógrafo a gente consegue identificar mais ou menos onde ele está, a que distância, e o tamanho. Aqui, não. Aqui a gente vai colocar o transdutor num determinado ponto, é localizado, e ali nós vamos ver o quê? Velocidade. Velocidade é o quê? Distância sobre tempo. Quanto mais você enrolou para chegar em casa, do boteco até na sua casa, mais sua esposa vai achar que você foi passando de boteco em boteco, não é? Você foi desviando. Então, se eu tiver velocidades baixas, quer dizer que o concreto está o quê? Pouco homogêneo, com baixa qualidade. Então, tem uma tabela para falar se ele é de baixa, alta, através da velocidade. E são ondas de compressão, né? São ondas normais, diretas. Já mudando o transdutor para um transdutor de outra frequência, a gente consegue obter o quê? Ondas transversais. E através da onda transversal e da longitudinal, a gente consegue obter o quê? Módulo de elasticidade inicial. Isso é a ultrassonografia dinâmica, tá? Há alguns anos atrás, a gente trouxe isso para o Brasil com o objetivo de quê? Conseguir obter modularidade de forma não destrutiva, tá? Porque o ensaio de modularidade, você precisa tirar vários testemunhos para poder fazer, para calibrar a máquina, para poder colocar os strain gauges com cuidado para eles não serem rompidos, né? Então, é um ensaio que, depois que a estrutura está nova, é mais complicado de ser feito, tá? Então, é um ensaio que foi feito vários estudos com não destrutivos e destrutivos, e de lá para cá a gente já vem fazendo isso há muitos anos, comparando. Eu gosto de falar que o ensaio não destrutivo, ele tem uma função importante, mas ele não vai cancelar o ensaio destrutivo. A gente precisa confirmar muita coisa quebrando, tá? Pulando agora um pouquinho para fundações. O que tem no mercado hoje e que tem que ser feito, né? Ensaio pitch. Alguém aí já ouviu falar em pitch? Já, né? Esse ensaio, ele tem a função de quê? De verificar a homogeneidade através do impacto, e através desse impacto tem um acelerômetro, o acelerômetro vai receber o sinal. É possível obter comprimento da peça? Sim, só que tem que tomar cuidado, porque se você fizer isso num elemento que pode ter tido um afunilamento, ele pode te enganar nesse comprimento. Esse ensaio é aconselhável fazer em quê? Em toda obra de fundação, em toda estaca nova, em todo tubulão novo. Porque ele vai é um ensaio barato. O pessoal cobra aí 100, 150 por ponto. E ele vai te dar uma garantia de homogeneidade da estrutura, tá? E tem também prova de carga estática dinâmica, que outra aí tem de norma, tem que fazer prova de carga em pelo menos 1% das estacas da obra. Isso também é um ensaio. Modernização, não, mas o pessoal não tem feito, tá? E esse ensaio aqui chama paralelo sísmico. Esse é um ensaio mais novo. Ele é para obter a profundidade da estaca, mas como que ele funciona? Ele é mais complexo. Tem que ser feito um furo de sondagem paralelo à fundação e é descido um sensor, um sonar dentro desse tubo de sondagem, e a gente consegue estimar a profundidade da estaca. É uma outra forma de verificação. Por exemplo, eu estou com uma obra que a gente está desconfiando que o concreto foi concretado menos do que estava previsto, eu preciso saber a profundidade. Pode-se utilizar esse ensaio. Ou o pitch também em paralelo. Metálica, Ricardo. Pelo menos um slide tem que ter, né, cara? Metálica, não é novidade. Phase array e líquido penetrante, para solda. Quantas obras aí a Petrobras pede, todo mundo pede. Solda em campo é complicado. Seu outro falou ontem, né, seu outro? Você falou que solda é caro e é complicado. Por quê? Muita impureza. O cara tem que ser bom, o soldador tem que estar ali preparado, tem que estar num ambiente limpo, fora de vento, que pode trazer impurezas e que levam danos à solda. Então, esse ensaio é um ensaio simples também, tá? Complexo e simples ao mesmo tempo, mas com ele consegue visualizar através desse líquido as fissuras na solda. Tá? E esse daqui já é o ensaio que fez array, é para ver o que? Danos nas peças metálicas. Tá? Pode ser feito também nas soldas, que é a ultrassonografia. E, para finalizar, outras tecnologias. Essa eu sou doido para ver. Você já viu essa, Daniel?
Isso aqui é uma escada que é colocada no cobrimento e ela vai rompendo à medida que vai aumentando, vai chegando à frente de carbonatação. Nunca viu, né? E aí são sensores que vão transmitindo e falando, olha, a profundidade está em 1 centímetro, está em 2 centímetros, à medida que vai tendo a quebra desses elos, dessa escada. E ela é utilizada também, pelo que eu estava lendo, para corrosão. Mas eu não conheço, nunca vi, eu falei, tem os sensores de corrosão, mas para carbonatação eu nunca tinha, tem aquele também, já viu um embutido? Aquele redondinho e tal. Esse daí é interessante. Isso daí, gente, é pensando no quê? Pensando em controle da obra. Entendeu? Acompanhamento da obra. Obras de pontes, viadutos, coisas importantes precisam ter esse controle, tá? Strain gauges, acelerômetros para pontes, né, inclinômetros, tudo que é para barragem. Hoje as barragens são muito bem controladas. Isso é fundamental em obras novas. A instrumentação. Quanto que custa isso? No valor de um maciço daquele, de uma obra de barragem? Isso é insignificante. Controle, segurança, é isso que o Brasil está precisando ainda. Hoje é uma ou outra ponte que tem aí, né? A ponte Rio-Niterói é instrumentada, a ponte ali de Vitória também é instrumentada, as barragens passaram a ser cada vez mais instrumentadas devido aos acidentes dos últimos anos, mas só que a gente tem que aprimorar isso mais, a gente tem que trazer isso mais para a área de edificações também. Pessoal, como eu disse, eu estou aqui como ABS. Vou convidá-los para o dia 27 e 28, nós vamos ter o evento nosso nacional, está em São Paulo, com prêmio também Talentos, alguns devem ter se inscritos aqui, né, para participar, é um prêmio da Gerdau, e eu estou convidando vocês a participarem, é um evento, vamos falar assim, é o nosso evento do ano, ok? Obrigado, viu? Obrigado, Léo, parabéns, né?